Pai. E eu creio que o Senhor, ó Deus, vai usar ele poderosamente para falar conosco, Pai. Senhor, nós temos grandes expectativas, Senhor, em Ti essa noite. Por isso, usa o Teu Filho, Pai. Sustenta ele nas Tuas mãos, ó Deus. E aonde, Senhor, a limitação dele chegar, que o Senhor entre com todo o poder e glória, Pai, e faça essa noite aqui o que o Senhor nunca fez antes, Deus. Traz, Senhor, através da vida desse homem, Senhor, a salvação da alma, Senhor. Traz, Senhor, através da vida desse homem, Senhor, a direção para uma vida inteira, Senhor. Porque eu creio que o Senhor tem poder para isso. E eu creio, Pai, que o Teu servo veio aqui essa noite, Senhor, para ser usado por Ti, Senhor. Eis aqui o Teu povo, Senhor, eis aqui a Tua igreja, eis aqui, Senhor, o Teu servo, Pai. Fala, Senhor, essa noite, porque nós Te ouvimos, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, receba o servo do Senhor nessa noite. Obrigado, vontade, meu querido. Glórias a Deus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Coisa boa é podermos estarmos na casa do Senhor, porque é na união que o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Aproveitando que você está sobre os seus pés, quero que você localize um texto comigo. Evangelho de Jesus segundo escreve João, capítulo de número 12, João, capítulo de número 12, e o verso que nós iremos fazer menção é o verso 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, abra também o seu coração para receber aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Enquanto você folheia a sua Bíblia ou nos acompanha pela projeção, eu quero louvar a Deus pelo privilégio de poder estar aqui com os irmãos, podendo de uma maneira especial adorar ao Senhor, cooperar com os irmãos. E para minha casa, para minha família e para o nosso ministério é algo muito especial. Louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Lerival, que o Senhor continue lhe abençoando, toda a sua família, os demais pastores, obreiros, toda a igreja, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando e fortalecendo. Muito obrigado pela vossa recepção. Quero louvar a Deus também, como já foi apresentado, pela vida da minha família, né? As irmãs não fiquem com ciúme, mas pela mulher mais linda dessa terra, que é a minha esposa, amém? E louvar a Deus pela vida da Rebeca. Vocês viram que a Rebeca é pentecostal, né, irmãos? A Rebeca não para um minuto. Pastor, me perdoe, é que com 5 dias ela já estava na igreja, com 15 já estava na vigília. Se o senhor precisar contratar alguém para o gesto, o senhor viu que ela está disponível, viu? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quantos encontraram, digo amém. Amém. João capítulo de número 12, verso 1, diz assim: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Verso de número 2: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Se me permita fazer menção do verso de número 2 novamente. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E você se assenta glorificando ao Senhor nessa noite. Meu amigo e querido tecladista, se vocês me ajudaram, o pastor Lorival no final vai pagar uma coca para vocês, tá bom? Aleluia, em nome de Jesus. Meu pastor, aleluia. Queridos, empreste a vossa atenção por alguns minutos, que eu quero de uma maneira especial partilhar aquilo que o Senhor colocar ao meu coração, ao nosso coração. Quando nós olhamos para o capítulo de número 12, segundo escreve e tece o texto João, nós iremos nos deparar com um cenário. E o cenário que nós iremos nos deparar no capítulo de número 12, no Evangelho de Jesus segundo escreve João, é um cenário totalmente feliz, é um cenário alegre, é um cenário onde o teor e a temática do capítulo de número 12, ele expressa, meu amigo e homem de Deus tecladista,
uma alegria. Pastor Lirival expressa um sentimento de congratulation, de felicidade, de conquista, porque nós lemos no capítulo de número 12, o verso de número 2, que existe uma mesa, e esta mesa está preparada, e nesta mesa existe um banquete preparado, esperando alguém chegar, para que de alguma maneira pudesse assentar essa mesa e congratular desse momento. Olhe para cá, o capítulo de número 12 é um capítulo feliz, é um capítulo alegre, é um capítulo onde as pessoas que estão naquela aldeia por nome de Betânia, naquela província, naquela cidade, elas estão felizes, elas estão alegres, porque João, ele é especialista em dizer que aquele que estava morto ressuscitou, que aquele que outrora tinha padecido agora recebeu vida, porque Jesus chegou em Betânia. Quando nós olhamos para o capítulo de número 12, nós iremos ver esse cenário, um cenário de alegria, um cenário de congratulation, um cenário de felicidade. Só que só entre nós, nem sempre foi assim. Se nós nos depararmos com o capítulo de número 11, nós iremos ver que no capítulo de número 11, Jesus possuía um amigo, e em um culto tão especial como o culto do amigo, porque não falar do melhor amigo, ou quem saiba, um dos melhores amigos de Jesus. Jesus tinha um amigo por nome de Lázaro, por nome de Lázaro. Se você está aqui, deixa eu ver se você está comigo. Por nome de Lázaro. Eu sei que tem mais de 3. Por nome de Lázaro. O amigo de Jesus era Lázaro. E segundo escreve João no capítulo de número 11, Lázaro está enfermo. E você, quem saiba, talvez conhece o texto bem melhor desse pobre pregador. O capítulo de número 11 vai relatar a situação que esse amigo que Jesus tanto amava se encontrava. A situação que esse amigo que Jesus tanto amava era uma situação de enfermidade. Era uma situação onde ele estava padecendo, ele estava perdendo a vossa estrutura, a vossa estabilidade e também a vossa saúde. A saber-se que Lázaro possuía 2 irmãs, e você conhece o texto. Lázaro tinha como irmã Marta, Lázaro tinha como irmã Maria. Estas 2 irmãs estavam acostumadas a receber Jesus na sua casa. Quando Jesus chegava na vossa casa, Marta ia correndo, quem saiba pegar a vassoura, limpar a casa, quem saiba lavar a louça, tirar ali o pó, quem saiba dos móveis. Maria era aquela que já se posicionava, se assentava em roda-sala, porque ela queria ouvir o que o mestre tinha para lhe ensinar. É sabedor de todos que Marta não estava se preocupando somente com a limpeza, para mostrar para Jesus que ela é boa. Não, Marta se preocupava porque outrora ela queria também receber Jesus em um ambiente limpo, em um ambiente agradável. Porém, todavia, Jesus, em uma dessas visitas à casa de Marta e de Maria e de Lázaro, Jesus vai dizer a elas que o que importa é estar aos pés daquele que pode resolver as nossas necessidades. Jesus vai ensinar a elas que a melhor parte é estar aos pés de Cristo, independente de tudo que esteja nos acontecendo. Olhe para cá, Jesus vai receber uma notícia, porque Marta e Maria agora vai enviar alguns mensageiros. E olhe para cá, esses mensageiros vão levar uma notícia a Jesus. E pastor Rafael, qual que é a notícia? A notícia não é nada agradável, a notícia não é nada alegre, a notícia não é algo que nos faz pular de alegria. A notícia que esses mensageiros estão levando até Jesus é que o amigo que Jesus tanto ama está
enfermo. O amigo que Jesus tanto ama está padecendo de uma enfermidade. Jesus ama Lázaro. Jesus é amigo íntimo de Lázaro. Lázaro é alguém que era acostumado a sentar à mesa com Cristo. Lázaro era alguém que era acostumado a compartilhar, pastores, da comunhão de Cristo. E a notícia que corre, a notícia que percorre até onde Jesus está, é que o amigo que ele tanto ama está enfermo. Nós não gostamos de receber essa notícia. Nós não gostamos de receber uma notícia que faz com que a nossa alma se entristeça. Só que Jesus vai olhar para aqueles mensageiros e como voz profética, enquanto na terra tem uma palavra negativa, que Lázaro está enfermo, Jesus, possuído de autoridade, Jesus vai olhar para os mensageiros e vai dizer: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de meu Pai que está nos céus. Eu vou só mais uma vez, porque eu sei que você veio nesse culto do amigo. Jesus, possuído de autoridade, vai olhar para estes mensageiros e vai dizer: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus que está nos céus. Eu já quero abrir um parênteses, porque o céu me permite. Eu não sei a tua situação que você pisara dentro desse templo, mas graças a Deus que diante a tantos lugares que tu tinha para estar, tu veio para o lugar certo, porque é aqui que o Jeová Nissi, o Jeová Rafa, o Emanuel se manifesta. Esse problema não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. Essa dificuldade não é para a morte. Por conta desse aleluia que eu ouvi, eu vou continuar. Esse vale não é para a morte. Esse deserto não é para a morte. Essa porta que se fechou não é para a morte. É o céu querendo demonstrar a sua glória, dizendo que o controle permanece nas vossas mãos. Não é para a morte. Eu sinto Deus aqui. E não é porque eu estou pregando, não. Quando eu parei o meu carro ali, os irmãos estavam cantando: quão grande é o meu Deus. A presença visitou até dentro do meu pobre carro. Jeová está aqui, irmãos. Jesus vai receber essa palavra, essa notícia. E essa notícia não é agradável. O amigo que ele tanto ama está enfermo. O amigo que ele tanto ama está... Vamos lá, gente. O amigo que ele tanto ama está enfermo. Está padecendo de uma enfermidade. Jesus recebe essa notícia. E olhe para cá. Algum tempo se passa, alguns minutos, e quem sabe algumas horas. E a notícia que vai chegar agora até Jesus não é que Lázaro está enfermo. E você conhece o texto. É que o amigo que Jesus tanto amava, o seu caso evoluiu, a ponto de agora Lázaro morrer. Lázaro padece, Lázaro morre. Olhe para cá. Lázaro agora vai chegar ao cúmulo, ao limite daquilo que nós chamamos de vida. E só entre nós, todas as vezes que nós falamos de morte, o sentimento que traz ao nosso coração é um sentimento de tristeza, é um sentimento de solidão. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que já, dentro do seu leito familiar, já enfrentou isso, a perca, o luto. Eu me lembro que há uns 5, 6 anos atrás, eu estava vivendo, quem saiba, o ápice do meu ministério, viajando, ministrando.
E eu lembro que anteriormente a pandemia chegar no Brasil, alguns meses antes, o luto bateu na porta da minha casa. E num período de 32 dias, deixa eu repetir para você, num período de 32 dias, eu perdi meu pai, meu pastor, meu mentor, eu perdi minha avó e eu perdi meu avô. No período de 32 dias, o luto fez isso aqui, ó. Bateu na porta da minha casa e levou papai, vovó e vovô. E quando o luto vem, irmãos, é como se abrisse uma lacuna na nossa alma. Ainda mais quando nós temos um amor, temos um sentimento por alguém. Eu subia a alguns altares, visitava algumas cidades pregando, e a minha palavra a Deus era: Deus, Tu me usa tanto para curar, Tu me usa tanto para libertar. Não é eu sei que é o Senhor. Tu me usa tanto com autoridade. O porquê que é que Tu não visita a minha casa? Quem tem ministério sabe do que eu estou pregando aqui. Quantas vezes Deus nos usa tanto, mas quem precisa é nós. Não é assim, pastora? Tem dias que a gente não quer abrir a boca, porque nós precisamos de um abraço, e Deus nos leva em lugares para abraçar. Eu sei que tem alguém entendendo isso aqui. Tem dias que nós não queremos, o que nós queremos é nos esconder, e é naquele dia que nós recebemos uma oportunidade. É porque Deus quer mostrar que não é pela nossa capacidade, pela nossa autoridade, muito menos pelo nosso conhecimento. É por aquilo que eles estavam louvando, é por Ele, é para dele, e é porque dele. É por isso, olhe para cá. O luto chegou na minha casa, e nesse período de 32 dias, levou papai, vovó e vovô. Eu subia e descia altares, eu entrava em lugares e saía de lugares, sem entender, porque o luto traz isso. O luto traz esse sentimento. O luto mexe tanto, que se você olhar o texto, Jesus vendo essa situação, João capítulo de número 11, verso de número 35, a Bíblia vai dizer que Jesus chorou. Tem alguém dizendo: ah, mas Ele é Deus. Tem alguém dizendo: mas Ele é divindade. Tem alguém dizendo: Ele é poderoso. Mas olhe para cá, quando se trata de luto, é algo que fere a nossa alma, é algo que fere por dentro, porque Jesus amava Lázaro. A notícia, meu obreiro amado, que chega até Jesus é que aquele que estava enfermo, agora já não está mais enfermo, agora ele morreu. Só que olhe para cá, eu não sei se você pegou na primeira, pega na segunda. Para toda palavra negativa da terra, sempre vai ter algo positivo do céu. Eu vou só mais uma vez. Para toda palavra negativa da terra, tem sempre uma palavra positiva do céu. Eles estão dizendo: Lázaro morreu, e Jesus, possuído de autoridade, vai olhar para eles e vai dizer: Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme. Aleluia. Olhe para cá, Jesus possuído de autoridade, que nem o pastor estava aqui no início, cheio de autoridade e poder. Jesus olha para os mensageiros e diz: Lázaro não morreu, Lázaro apenas dorme, e eu irei despertá-lo. Olhe para cá, quando Jesus diz: eu irei, os discípulos olham para Jesus e estão dizendo: mestre, tu bateu com a cabeça, foi? Porque lá em Betânia, lá em Jerusalém, eles querem matar o Senhor. Se nós formos, ó Pedro olhando para Jesus dizendo: se nós formos até lá, eles vão nos matar.
E Jesus vai começar a dizer para Pedro: Pedro, tu não está entendendo. Enquanto alguns andam de dia, nós percorremos de noite, porque nós somos luz. Pedro e os discípulos estão dizendo: se nós formos, vai dar problema. Olha a palavra de quem andava, meu amado cantor. Que lindo como Deus te usa. Olha o que Pedro e os discípulos estão dizendo: se nós formos, algo bom não vai acontecer. Só que deixa eu ver se você está comigo nesse culto do amigo. Jesus está batendo no peito e está dizendo: eu irei. Por conta desse aleluia eu vou continuar, minha amada. Jesus está batendo no peito e está dizendo: eu irei. Só mais uma vez. Jesus está dizendo: eu irei despertá-lo. Eu vou começar a pregar agora. Sabe o que me chama a atenção? É que Jesus está batendo no peito e está dizendo: eu irei. E quando eu olho para a Bíblia, irmão, a Bíblia é muito fascinante. Eu amo a Bíblia, porque você lembra de Lucas capítulo número 7? Em Lucas capítulo de número 7, a Bíblia nos narra uma história aonde diz que um centurião tinha um servo. Tinha o que, gente? Um servo. Vamos lá, tinha o que, gente? Um servo. Um servo. Em Lucas capítulo de número 7, existe um centurião que tem um servo, e esse servo está doente. Esse centurião manda mensageiros ir até Jesus. Quando eles chegam até Jesus, conta da situação. Quando Jesus vai para sua casa, aquele homem salta da cadeira, se apronta e libera uma palavra dizendo: diz para esse Cristo, para esse mestre, que eu não sou digno que ele entre debaixo do nosso telhado. Fala para ele liberar somente uma. Vamos lá, gente. Fala para ele liberar somente uma palavra, e o meu servo será. Jesus vai olhar para esse centurião, pastor, e vai dizer assim: nunca houve tanta fé em Israel. Assim como tu creu, receba. E aonde aquele centurião estava, o seu servo ficou curado. Só entre nós que estamos aqui, há poder na palavra de Jesus, sim ou não? Eu vou perguntar de novo: há poder na palavra de Jesus, sim ou não? Você acredita que aonde Jesus estava, ele não poderia liberar uma palavra para Lázaro ser curado, sim ou não? Sim. Ô, gente, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando do nosso Deus. Se ele libera uma palavra, pastor, imediatamente Lázaro era curado. Só que o que me chama a atenção é que para Lázaro ele não vai liberar uma palavra. Para Lázaro ele vai dizer: eu irei. Para Lázaro ele não vai liberar uma palavra. Para Lázaro ele vai dizer: eu irei. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, o porquê que para uns tu libera a palavra, outros tu faz questão de ir? Jeová sopra no meu ouvido dizendo: Rafael, o grau de intimidade que alguém tem comigo faz com que eu se levante e vou ao encontro desta pessoa. Eu estou pregando de Lázaro. Lázaro era amigo, Lázaro era íntimo, e o grau da intimidade de Lázaro com o Senhor faz com que o Senhor pare tudo. Pastor Lorival, lá em Betânia eles querem apedrejar Jesus, mas Lázaro é amigo. E para quem é amigo, não tem nenhuma dificuldade. Eu vou só mais uma vez para que você entenda. Para quem é íntimo, não tem nenhum obstáculo, adversidade, vale, problema. Para quem é íntimo de Cristo, se necessário for, ele move a terra, move o céu, mas algo ele faz. Já que é culto do amigo, eu vim te apresentar o melhor amigo, que não abandona, que não tosqueneja, que não perde guerra, que não perde batalha. Eu vim apresentar aquele que te ama, aquele que te ama.
Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Amém. Remando essa. Jesus vai dizer: eu irei. O que me chama a atenção é que para um Jesus libera a palavra, para outro Jesus faz questão de ir. Jesus então começa a caminhar. Olhe para cá. Jesus está a 2 dias de distância de Betânia. Alguns historiadores vão dar o tempo exato, os km exato, mas não é isso que eu quero trazer ao seu coração. Jesus está a 2 dias de distância. A saber-se que Jesus, ele vai demorar 2 dias para sair da aldeia aonde ele está, e mais 2 dias, praticamente, segundo Flávio Joséfo, para continuar o percurso. O que me chama a atenção é que a morte está ecoando em Betânia. E pasme você, tem pessoas que estão na casa de Marta e Maria, e meu amigo tecladista, eles estão ali observando. Tem alguns fariseus, aqui não tem não, pastor, em Tambaú não tem fariseu não, mas em Guaranésia tem bastante. Aqueles que só vão para ver o que acontece, não levanta a mão, não dá glória, não glorifica. Aqui não tem esse problema, mas em Guaranésia tem. Aqueles que só vão para ver se vai errar, vai cantar desafinado, se vai errar a canção. São esses fariseus que foram para a casa de Marta e Maria. Por quê? Porque eles sabiam que Marta e Maria possuíam um grande amigo que era Jesus. E olha para ver, no pior momento da vida delas, esse tal de Jesus o abandona. E esses fariseus estão à volta da casa, observando isso. Como é que pode? Se fosse amigo de verdade tinha vindo. Como é que pode? Se fosse companheiro, se fosse aquele que verdadeiramente partilhava desse momento, oh glória, ele tinha vindo quando soube da notícia. Ele tinha chegado quando alguém ecoou a notícia aonde ele estava. Só que olha para cá, em Betânia a morte está ecoando. A morte está o que, gente? Só mais uma vez, a morte está o que? Ecoando. A incredulidade está ecoando. Só que o que eles não sabem é que Jesus está vindo. O que eles não sabem é que Jesus já disponibilizou a ir ao encontro de Lázaro. E eu não sei você, eu nunca vi Jesus. Meu amigo do violão, me ajuda aí, aumenta. Eu nunca vi Jesus chegar em um ambiente e esse ambiente permanecer igual. Oh, gente, para de graça. Eu nunca vi Jesus colocar o pé numa casa e essa casa permanecer igual. Ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu abandona tudo e diz: eu quero o Senhor. Ele chega em Naim, aquela mulher está chorando, perdeu o marido, perdeu o filho, mas ele toca no esquife e aquele menino se levanta. Ele chega na casa de Jairo, a filha está morta, mas ele diz: Talita come, se levanta, porque todos os lugares que ele chega, algo diferente acontece. E deixa eu te contar um segredo que era para você já saber. Ele chegou aqui hoje. Remando que lhe dará sébia. Eu quero ser profeta de Deus para alguém. Ele chegou aqui hoje e a tua casa não vai permanecer do mesmo jeito. O teu casamento não vai permanecer do mesmo jeito. O teu ministério não vai permanecer do mesmo jeito. Porque ele chegou, ele chegou, ele chegou. Shimando querer mandar a sóbia. Ele chegou. Ele chegou. Jesus começa a caminhar.
Quando ele chega na porta da cidade, meus amigos músicos, Marta fica sabendo. Lá na Minas Gerais nós dizemos carreira. Marta dá uma carreira. E quando Marta dá essa carreira, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Quando Marta se ajoelha, Marta diz para Jesus: mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quem é Marta, pastor? Sinto Deus aqui. Marta é aquela que quando Jesus chegava, Marta estava assim, ó, estava nos afazeres domésticos. Marta não aprendeu alguns princípios, e ela vai aprender agora. Porque Marta, pastor, está dizendo assim, ó, se tu estivesse aqui. Marta está dizendo, se tu estivesse, esquecendo que ele está. Marta está dizendo, se tu tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus possuído de glória, autoridade e poder. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, teu irmão há de ressuscitar. Ela bate no peito como uma boa mulher que conhecia a lei. Ela vai dizer: eu sei. Vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Só que Cristo possuído de glória, Cristo possuído de poder, Cristo tomado de autoridade, vai olhar para elas e vão dizer: se tu creres, verás a glória de Deus. Eu estou pregando, eu saí de Guaranés, irmão, daquela pequena cidade, para liberar essa palavra para quem acredita. Porque a palavra rema é para quem acredita. Quem não acredita não tem problema. Mas a palavra de Deus para alguém aqui nessa noite é: se tu creres, verás a glória de Deus. De mão levantada, por favor. Se tu creres, verás a glória de Deus na tua casa, no teu casamento, na tua empresa, no teu trabalho, nos teus filhos. Se tu creres, se tu creres, se tu creres. Oh, tem uma graça de Deus aqui nessa noite, aleluia. Se tu creres, verás a glória dos céus. Olhe para cá. Maria se achega, indaga Jesus. E olhe para cá. Quando Maria chega, Jesus vai ter um diálogo com ela. Mas Maria era alguém que conhecia o mestre. Maria era alguém que tinha aprendido aos seus pés. O mestre vai olhar para Maria e vai dizer: aonde vocês colocaram a Lázaro? Você conhece o texto? Elas vão levar Jesus até onde Lázaro está. Oh glória, eu sinto Deus. Quando eles chegam até onde Lázaro está, está rodeado de fariseu, está rodeado de escribas, está rodeado de pessoas. E me pergunte por quê. Porque Jesus, e talvez você conheça, meu amigo tecladista, Jesus, ele vai chegar no quarto dia. Jesus vai chegar em que dia, irmãos? Vamos lá, gente. Jesus vai chegar em que dia? No quarto dia, Jesus vai chegar. Havia um folclore. Havia o que, pastor? Um folclore. Pastor, havia uma lenda. A lenda que perpetuava era que se uma pessoa morresse, durante 3 dias, o espírito daquela pessoa ainda pairava sobre ela, havendo então uma possibilidade de ressurreição. Se uma pessoa morresse, segundo a lenda e segundo o folclore que pairava Jerusalém e Israel, é que durante 3 dias
É por isso que eles não costumavam a enrolar faixas até o terceiro dia. Eles embalsamavam, colocavam essências e aguardavam durante 3 dias, porque aí então haveria uma possibilidade de ressurreição. É por isso que Jesus não chegou antes, pastora. É por isso que Jesus não chega no primeiro. É por isso que Jesus não chega no segundo, e nem muito menos no terceiro. Porque, meu obreiro amado, se Jesus chega no primeiro, se Jesus chega no segundo, ou se Jesus chega no terceiro, as pessoas iriam dizer: cumpriu-se o folclore, cumpriu-se a lenda. Só que, meu amigo Batera, Jesus vai chegar que dia? No quarto, para mostrar que o poder emana nas suas mãos. Jesus vai chegar no quarto para dizer: comigo não tem lenda, comigo não tem folclore. Eu trabalho na impossibilidade, eu trabalho onde não tem jeito, eu trabalho onde ninguém acredita, eu trabalho onde ninguém investe, eu trabalho onde ninguém deposita. Jesus chega no quarto dia. Jesus chega. Jesus vai dar uma ordem para Marta e Maria e vai dizer: mulheres, façam o quê? Remova a pedra. Porque umas coisas do céu faz, outra nós precisamos fazer. Ressuscitar alguém que está morto 4 dias, irmão, é coisa para Jesus. Mas remover pedra é para nós. Eles vão remover a pedra. E você conhece o texto muito melhor do que eu. Quando eles removem a pedra, Jesus dá graça ao Pai. E ele vai bradar em alta voz. Eu queria ter voz para dizer igual Jesus disse naquela tarde. Mas Jesus, olhando para aquele sepulcro, ele vai gritar dizendo: Lázaro, oh glória, sai para fora. Isso sim. Pastores, eu não sei se Lázaro estava deitado, eu não sei se Lázaro estava sentado, eu não sei se Lázaro estava caído, mas de uma coisa eu sei, que Lázaro conhecia a voz. Eu vou melhorar para alguém aqui, porque era para você ter dado pelo menos 50 glória. Eu não sei como Lázaro estava, mas uma coisa é certa, é que Lázaro conhecia a voz. Quando Lázaro ouve essa voz, Lázaro da alma está dizendo: meu amigo me chama. O meu amigo me chama. Oh glória. Os fariseus estavam do lado de fora e estavam dizendo: já passou o dia do folclore, já passou o dia da lenda, mas está vindo Lázaro caminhando, está vindo Lázaro cheio de faixa, dizendo: há poder, há poder, há poder, há poder, há poder, há poder. Eu estava vindo, dirigindo pela rodovia, e o Senhor falava no meu coração: Rafael, perca tudo, mas não perca a sensibilidade da voz. Isso aqui é profundo, irmãos. Perca tudo, perca o ouro, perca a prata, perca o carro, perca a casa, perca a conta no banco, mas não perca a sensibilidade da voz, porque essa voz põe de pé, porque essa voz levanta, porque essa voz restaura, porque essa voz dá vida, 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 vida. Receba a voz do céu nessa noite. Receba a voz do céu nessa noite. Receba a voz do céu nessa noite. Eu lembro que papai, antes de morrer, ele estava dentro da UTI. Papai foi minha maior referência. Papai não era formado nem na 4ª série. Papai não tinha estudo, não tinha faculdade.
Papai não era doutorado, PhD. Papai nunca fez um curso de teologia. Coisa boa era se tivesse feito. Mas papai era daqueles pastor que quando abria a boca, pastor, o céu abria junto. Papai não tinha sobrenome trovão, relâmpago, raio. Papai não tinha seguidores no Instagram. Papai só tinha aquele celular, o tijolão, sabe? Que só tinha cobrinha da Nokia. Você já teve um desse, né? Papai não tinha esse negócio de rede social. Mas quando o papai pegava o microfone, quando passava endemoniado na rua, precisava cair por terra, porque havia autoridade. Eu lembro que papai deitado dentro da UTI, tomado pelos fios, pelo oxigênio. E a última vez que eu conversei com o papai, ele deitado, o equipamento bem, respiração bem fraquinha, coração bem lento. Papai disse: Rafael, perca tudo, oh glória, mas não perca a sensibilidade da voz. Queridos, nós podemos perder tudo. Eu não vim aqui te emocionar. Hoje não é culto para pular, para rodar em mistério. Hoje é culto para que você entenda que a voz é mais importante do que o dinheiro, que a voz é mais importante do que a riqueza. Que você ande de BMW ou que você ande de uma Caloi 10, que a tua casa tenha suíte, closet, piscina, ou que você more no meio do barraco, não perca a sensibilidade da voz. Não perca a sensibilidade da voz. Olhe para cá, eu corro para concluir. Lázaro vem andando, oh glória. Imagina a alegria, porque aquele que estava morto, obrigado, ressuscitara. Porque aquele que tinha perdido a vida, ressuscitara. Só que olhe para cá, sabe aqueles que tinham ido só para ver o que acontece? Aqui não tem, pastor, mas em Minas Gerais tem muito crente 007, fica escondido, só para observar. Sabe os fariseus que tinha ido para aquela tarde só para ver o que ia acontecer? Vão ficar assim, ó, vão ficar abismados, e eles vão correr para Roma para dizer para os imperadores que agora tem um tal de Jesus que está quebrando folclore, quebrando lenda, está descumprindo a lei. E sabe qual que é o decreto que vai vir? Para apedrejá-lo. Se você ler o texto, você vai ver isso. Jesus acaba de fazer um dos maiores milagres. Repita comigo: milagres. Só para ver se você está aqui mesmo. Repita comigo: milagres. Jesus acabara de fazer um dos maiores milagres. E sabe qual que é a recompensa daquele que acabara de receber, fazer e efetuar o maior milagre? Ou você já viu outra pessoa ressuscitar depois de 4 dias? Jesus acabara de fazer um dos maiores milagres. E quando Jesus, Bebeca, vai derrubar aí, hein? Quando Jesus efetua esse maior milagre, o texto diz que eles vão procurar apedrejar Jesus. Pastor, olha o que Jesus vai ter que fazer. Jesus vai ter que sair agora escondido. Repita comigo, gente: escondido. Escondido. Vamos lá, escondido. Escondido. Jesus vai ter que sair escondido, porque esse é o preço do chamado. Tem gente que chamado é receber aplausos, né? A nossa geração pensa que a autenticidade de uma boa chamada é pelo tanto de seguidores que nós temos na internet. Tem gente que pensa que o resultado de uma boa chamada é nos ver no cartaz. A geração do século de número 21
É a geração da exposição. É a geração que quer o holofote. E é o que Cristo está nos ensinando. Cristo não fez qualquer coisa. Ele fez o maior dos milagres. E ele vai sair escondido. Porque Cristo está ensinando que a glória não é dele. Obrigado, pastor. A glória permanece sendo dos céus. As pessoas hoje em dia querem aplausos. As pessoas hoje em dia, gente, querem posição. E Cristo quer tributar toda a honra, toda a glória ao Pai que está nos céus. Cristo sai escondido, porque em Betânia eles querem apedrejar o meu Cristo. Só para ver se você está comigo, eu estou encerrando, eu prometo. Eles querem fazer o que com Cristo? Vamos lá, só mais uma vez. Eles querem fazer o que com Cristo? Apedrejar. Pastor, eles querem matar. Pastor, eles querem calar a voz de Cristo. Eles querem barrar o ministério. Aumenta um pouquinho, meu violonista, comigo agora. Só que o texto diz que enquanto em Betânia eles querem matar Cristo, Cristo vai sair escondido e ele vai descer para uma cidadezinha que está no meio do deserto, por nome de Efraim. Qual que é o nome da cidade, gente? Efraim. Minha amada, Efraim não é uma cidade grande. Efraim não é uma cidade que todos querem estar. Sabe por quê? Porque Efraim está no meio do deserto. Efraim está no meio da onde? Geograficamente, minha amada, Efraim está no meio do deserto. E já viu alguém por si só querer, pastor, ir para o deserto? Já viu alguém dizendo: eu estou vivendo uma vida muito boa, eu quero agora, a partir de agora, viver um deserto. Se tiver alguém aqui, vem agora que eu quero orar por você. Porque ninguém quer viver deserto. Mas queremos sair do deserto, do vale. Só que Cristo, ele está descendo para uma cidadezinha, por nome de Efraim, que está na onde? No meio do deserto. Só que olha para cá. Já que lá em Betânia eles não querem Cristo. Betânia é um lugar grande, vistoso, que possui muitas rotas geográficas. Jesus vai descer para o deserto. E olha o que Efraim vai fazer com Jesus. Jesus chega em Efraim, e Efraim vai fazer isso aqui com Jesus, ó. Pastor, o que é isso? Abraço. Quando Jesus coloca o pé em Efraim, as pessoas vêm e abraçam Jesus. As pessoas vêm e dão um presente para Jesus. Lê o texto. As pessoas vêm e recepcionam Jesus. Porque para toda Betânia que nos rejeita, sempre vai ter uma Efraim para nos abraçar, gente. Eu vou de novo. Para toda Betânia que nos rejeita, tem uma Efraim do céu preparada para nos abraçar. Lá fora é Betânia, aqui dentro é Efraim. Mais uma vez, lá fora é Betânia. Sofreu, tentou paralisar, tentou matar, mas aí o céu prepara uma Efraim, por nome de AD, Cristo é a verdade, para fazer isso aqui com você, ó. E deixa eu dizer, se não fosse essa Efraim, já era para você ter morrido. Se não fosse essa Efraim, já era para você ter parado. Se não fosse essa Efraim, já era para você ter desistido. Eu sei, é verdade, que tem dia que você chega aqui cansada, arrebentada, quebrada. Tem dia que tu até fala: hoje eu não vou, porque eu não estou em condições. Mas quando tu chega, Efraim te abraça, renova as tuas forças e diz: coma, beba, porque grande ainda é a tua caminhada. Olhe para cá. Efraim vai abraçar Jesus.
E quando Efraim abraça, Efraim cuida de Jesus. Só entre nós, Jesus vai ficar um pequeno período em Efraim. Efraim está na onde, gente? No meio do aqui cai por terra toda a tese, pastor. Aqui cai por terra todo o protocolo que dizem por aí que Deus não cuida no deserto. Jesus está no deserto, mas o céu está abraçando Jesus. Jesus está no deserto, mas o céu está enviando pessoas para cuidar da chamada de Jesus. E olhe para cá, Efraim no hebraico significa aquele que se multiplica. Efraim no hebraico significa o que, gente? Aquele que se é o céu dizendo, pastora, está no deserto, mas vai multiplicar. Eu vou melhorar para alguém aqui nessa noite. Está vivendo, quem sabe, os piores dias, mas o céu me dá autoridade e legalidade para dizer: vai frutificar. Tem alguém que vai olhar e vai dizer: mas como? Não era ela que estava passando por esse momento? Não era ele que estava enfrentando isso? A palavra profética para alguém está no deserto, está no vale, está na dificuldade, mas vai multiplicar, vai virar, vai gerar, vai viver, vai produzir, vai avançar, vai crescer. Se você pega, vai dar certo sim, vai prosperar sim, vai chegar sim, porque a palavra não é da terra, a palavra é do céu, céu. E todas as vezes que o céu libera uma palavra, a terra precisa bater continência. Está no deserto, mas vai crescer. Está no deserto, mas vai dar resultado. Eu concluo, porque eu preciso ser obediente ao tempo. Que eu não sou bobo, senão o pastor não deixa eu voltar aqui, né, pastor? Jesus está em Efraim. Só que, minhas amadas, o tempo de Jesus em Efraim está se findando. E Jesus precisa ir para a celebração da Páscoa. Para a celebração da onde, gente? Da Páscoa. E a Páscoa é celebrada na onde? Em Jerusalém. E, gente, só entre nós, o único caminho, a única rota, a única estrada, o único trajeto que Jesus tem para chegar em Jerusalém é passando novamente por onde? Betânia. Jesus precisa ir para a celebração da Páscoa. Nós lemos aqui o verso de número 1. Verso de número 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes, aonde? O único caminho para Jesus chegar em Jerusalém é Betânia. E Jesus está indo 6 dias antes. Jesus está quase no nosso calendário, né? Falta poucos dias para a Páscoa. Jesus 6 dias antes da Páscoa, Jesus está indo para Betânia. Só que agora o cenário não é o cenário do capítulo de número 11, pastor. O cenário agora não é um cenário de choro. O cenário agora não é um cenário de sofrimento. O cenário agora não é um cenário de tristeza. O cenário agora não é um cenário de solidão. Não, pastor, não. Porque o cenário agora é o cenário do verso de número 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava quem? Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre. Verso de número 2. Fizeram, pois, ali no capítulo de número 11, meu amigo, músicos, era um cenário de tristeza, de sofrimento, era um cenário de lágrima, era um cenário de solidão. Mas o capítulo de número 12 é onde está uma mesa
um banquete, aonde estar ali, algo preparado, esperando Jesus, esperando o amigo dos amigos, esperando o Senhor dos senhores, esperando o mestre dos mestres. Aleluia. A Bíblia diz, e eu concluo em 2 minutos, quando Jesus, ele entra para dentro, o texto diz que eles prepararam uma mesa, colocaram ali algumas cadeiras diferentes. Alguns historiadores dizem que era um banco sobre pedras. Mas João, aleluia, Jesus, vai ser bem enfático em dizer, e eu vim aqui somente para pregar isso para você, somente esta chave. João vai ser categórico em dizer: fizeram, pois, ali uma ceia. E Marta estava fazendo o quê? Marta agora estava servindo. Pastor, aquela que tinha ajoelhada aos pés e dizendo: se tu estivesse. Agora ela está com uma bandeja na mão dizendo: eu entendo quando o senhor chega. Ela está servindo. E se os irmãos puderem preparar uma canção para a gente subir e terminar muito lindo para Jesus. Marta está servindo. Na mesa, Jesus está assentado. Nesta mesa, gente, também estava Maria. Estava quem? Maria. Marta está servindo, Maria está recepcionando. Só que João é categórico em dizer: e Lázaro? E quem, gente? Pode ser melhor, eu sei disso. E quem, gente? Lázaro. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Eu vou só mais uma vez, não quero ser insistente. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Sabe o que me chama a atenção? É que Lázaro tinha tudo para não estar naquela mesa. Meu batera, vem comigo no compasso. Lázaro era, a história de Lázaro estava marcada, decretada. O atestado de óbito, pastor, de Lázaro já estava assinado. Lázaro, ele tinha tudo para não estar assentado ali. Só que João diz: e Lázaro era um dos demais que estava à mesa com ele. Lázaro já estava diagnosticado, protocolado a não estar. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, aquilo que é impossível, aquilo que é indizível, aquilo que é inapropriado, aquilo que ninguém consegue realizar, Jesus faz. Com a permissão do pastor, a igreja pode se colocar de pé, pastor? Se coloque de pé, por gentileza. Quero concluir com você de pé. Eu estou falando da história de Lázaro. Mas se você estiver aqui, tu vai entender. Eu estou falando de Lázaro, mas eu estou pregando a tua história. Eu estou pregando a tua história. Tu tinha tudo para não estar aqui, mulher. Aleluia. Tu tinha tudo para não estar aqui, rapaz. Eu tinha tudo para não estar aqui. O tráfico era para ter te matado. A cocaína era para ter te consumido.
A bebida era para ter paralisado o teu andar. As coisas dessa terra eram para ter te consumido. Só que para a vergonha do diabo, Jesus chegou para você. Se isso não faz você glorificar, para a vergonha do diabo, a graça te alcançou. Nós não merecíamos, mas a graça nos alcançou. Lázaro era alguém que não era para estar na mesa, mas a graça foi naquele túmulo, naquele sepulcro, removeu aquela pedra e diz: Lázaro, sai para fora. Sabe qual que é a raiva do diabo? É porque não era para você estar aqui, mas ele foi naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, naquele endereço e resolveu escolher você. O pastor disse aqui que você é uma escolhida. Pois bem, você é uma escolhida. Você é sim um escolhido. Ele resolveu te escolher. Sabe qual que é a raiva do diabo, pastor? É que tinha gente que pregava melhor do que nós. Pastores, pastora, tinha gente que cantava melhor do que nós. Pastor, tinha gente que regia melhor do que nós. Tinha gente que orava mais bonito do que nós. Sabe qual que é a raiva do diabo? É que tinha gente que até tocava melhor violão. Por mais que tu toca muito, varão, mas tinha gente que tocava melhor. Deixa eu dizer, tinha gente que tinha muito mais dinheiro do que você. A casa era melhor, o carro é melhor. Mas fazer o que? Se a graça resolveu nos escolher, pequeno, falho, às vezes desafinado, talvez até atrapalhado, mas a graça foi lá e resolveu te escolher. Resolveu te escolher. Resolveu te escolher. Não era para estarmos aqui, mas a graça nos alcançou. Feche os seus olhos nessa noite. Não era para você estar aqui, mas o amigo dos amigos foi lá. O Eremandaracébia, aonde ninguém poderia ir, ele foi. Aonde ninguém poderia chegar, ele chegou. Eu lembro que eu estava no estado da Bahia. Eu estava indo embora para a França. Tirei meu passaporte. Eu era jogador de futebol. Estava com um contato empresário na França. Tudo certo para eu ir embora. Eu estava lá em Itabuna, na Bahia. Eu lembro que de repente entrou um rapaz, novo, pequeno, baixinho, igual o pastor Rafael, dentro daquele alojamento. Colocou o dedo no meu nariz e disse: vaso, assim te diz o Senhor, o que eu tenho para ti não é gramado, o que eu tenho para ti é altar. Eu olhei para ele, dei glória para fora, mas fiquei triste por dentro, porque eu tinha saído muito cedo de casa, tinha morado em muitos estados, tinha percorrido muitos caminhos, e eu estava vivendo o meu ápice no futebol. Tinha assinado meu primeiro contrato profissional com 15 anos de idade, estava tudo muito bem, tudo muito legal, tinha dinheiro, tinha fama, as pessoas nos odiavam, mas naquele dia, no mês de julho, Jesus me achou lá na Bahia, no bairro Banco Raso, e disse: o que eu tenho para ti não é gramado, é altar. Eu estou na autoridade de Deus para dizer para alguém: Ele te achou, Ele te achou, Ele te viu, Ele te encontrou. Talvez ninguém viu, mas Ele viu. Talvez ninguém encontrou, mas Ele encontrou. Talvez ninguém achou, mas Ele achou. De olhos fechados, eu quero orar por você. De olhos fechados. O vento balançou. Ele te viu. Ele te viu chorando. Ele
Ele te viu quebrado. Estou à beira. Ele te viu pensando em desistir. Mestre, Ele te viu. Será que não vê? Será que eu vou de olhos fechados obedecer? Declare isso. Sinto na pele o frio desse vento. Chego. Ele está te vendo hoje. A crer que não está. Ele está vendo a tua casa hoje. Lembro que estás logo ali. Do meu barco a dormir. Ele não perdeu o controle. Eu sei que não estou só. Ele não perdeu o domínio. Que amanhã vai ser melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito. Declare. Eu vou naufragar. Ele está nesse barco. Só porque estás comigo, Ele está. eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu oro. Será que você pode dar a mão para essa pessoa que está do seu lado? Por gentileza. Se não for ferir a sua ética, eu quero orar com você. O vento balançou meu barco. Dá a mão para essa pessoa que está do seu lado. Já tô à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que Ele está vendo? Vou perecer? Ele está vendo? Declare! Sinto. Ele está visitando a tua casa. O frio desse o amigo dos amigos está entrando hoje lá naquela casa. A crer que não está. Essa guerra você não vai perder. Lembro. A tua família é do Senhor. Que estás logo. A tua casa pertence ao Senhor. A tua empresa pertence ao Senhor. A dormir. Os teus filhos são do Senhor. Não estou só. E já o teu casamento é do Senhor. Amanhã. Assim diz o Senhor. Melhor. Quem vai sair daquela casa é a depressão. Estás comigo. Quem vai sair daquela casa é a ansiedade. Posso clamar. Acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, a tua palavra foi pregada aqui nessa noite. Pai, a tua voz foi ecoada aqui nessa noite. Senhor, não pelo Rafael, porque o Rafael é barro, é pó, é pequeno, mas pela tua palavra. Senhor, eu declaro nessa noite que essa mulher, ó Pai, que esse rapaz, Senhor, que essa irmã, que este irmão serão tomados da tua glória. Senhor, eu declaro, ó Pai, que chegará um novo tempo, chegará paz, chegará alegria, chegará libertação. Pai, nós profetizamos, Mestre, posso clamar. Chegará a vida.
Vida com abundância. Que eu não vou Chegará alegria. Alegria com abundância. Estás comigo. Chegará paz. Posso clamar. Chegará cura. Já tem. Este culto ficará marcado na nossa história. Nas ondas de Nós declaramos a sua porção eu posso em seu nome. Jesus Mestre, Cristo. vem me ajudar. Levanta a sua mão assim comigo. Levanta em sinal de receber. Repita comigo: hoje a minha vida, a minha casa, a minha família nunca mais serão mesmos, porque serão marcados pela visitação do eterno Deus. Se você crê nisso, você vai juntar a tua mão direita, a tua mão esquerda e aplaudir a Ele bem forte nessa noite. Ainda a figueira não floresça. Glórias a Deus, irmãos. Irmãos, pode se sentar. Só mais um minuto, eu vou dar os recados. Nós vamos fazer um sorteio. E vocês serão mais abençoados ainda. Quero agradecer desde já o pastor Rafael, sua esposa, toda a família, pela essa palavra abençoada da parte de Deus. Que Deus continue honrando e abençoando o amado pastor e a sua família, em nome de Jesus. Irmãos, aqui estão os nomes dos visitantes. E a gente precisa de uma criança. Ô Miguel, vem aqui, Miguel. O Miguel é uma bênção de Deus. Vem aqui, o Miguel. Olha isso, já traz já as caixas de bombons. Miguel, esse menino abençoado, Senhor. Olha aqui. Você vai ajudar o tio aqui agora, tá bom? Olha, irmãos, vamos fazer o sorteio de quem vai ganhar essa caixa de bombom da Lacta. Olha, para quem gosta, eu amo, irmão. Em casa, vamos lá, Miguel, pega um. Vamos ver quem vai ser o sortudo, visitante. Sortudo. Vamos lá. O Miguel já vai ler aqui pra gente aqui, ó. Maria, filha de Jesus, a minha mãe. Olha aqui, irmãos, ó. Glória a Deus. Olha, vem aqui a glória a Deus. Olha, irmãos, para não falar que é marmelada, quem pegou foi o Miguel aqui, ó. Amém? Vem aqui, mãe, tira uma foto aqui. Cadê o pastor Lorivaldo, Luciano? Vem aqui, tira uma foto nossa. Sobe aqui em cima aqui. Sobe aqui que nós tiramos uma foto junto aqui. Vamos sortear o próximo aqui, que é os dois já vêm, nós já tiramos uma foto junto já. Pega um outro aqui. Glória a Deus. Ó, o Miguel vai pegar. Vou ficar distante para não falar que o pastor tá. Ai.